Salve, salve, galera! Firmeza? É isso aí, estamos aqui hoje num formato um pouquinho diferente, mas a Lu, já vou falar logo no começo, né? Teve uma crise de enxaqueca daquelas, só quem tem crise de enxaqueca sabe. E a gente mudou um pouquinho o formato aqui, estou muito feliz mesmo. Estamos aqui com uma presença de um amigo nosso que está aqui visitando os estúdios do Chosencast, Juliano. Cara, obrigado pela presença aí. O cara tá com cabelo bonito, o cara se cuida. E assim, na verdade, esse podcast, se você tem nos acompanhado, ele tem um único propósito, né? O propósito de realmente trazer aquelas pessoas que têm feito algo para Jesus, né? O nosso objetivo aqui não é ganhar seguidores, muitas visualizações. Glória a Deus se isso acontecer, mas o nosso propósito é trazer aquelas vidas que estão fazendo algo relevante para Jesus, que estão sendo aquilo que elas foram chamadas para ser. E hoje você vai se surpreender aqui porque a história dela é incrível e eu conheço um pouquinho só. Na verdade, eu acabei conhecendo essa pessoa, essa convidada, em uma casa que eu tava e eu vi ela fazendo uns desenhos. Já tô dando spoiler, né? Mas assim, tô muito feliz. Já vou aproveitar logo no comecinho de falar aquelas coisas chatas, sabe? Sempre tem aquelas coisas chatas que tem que falar. O sistema, né, o YouTube só funciona desse jeito. Então, se você curte a gente, segue lá o nosso canal, se inscreva. A gente precisa alcançar aí os 1.000 inscritos, estamos quase lá. Compartilhe essa mensagem com alguém se você foi abençoada e faça com que esse rio continue fluindo, beleza? Dito isso, não vou mais me prolongar. Seja muito bem-vinda, Keren. Seja bem-vinda. Obrigada. Cara, Keren, vou falar que ela me surpreendeu. Ela falou assim, cara, não precisa falar nada disso, mas não tem como. Ela me surpreendeu, ela deixou aqui um presente. Se você continuar acompanhando a gente vai colocar aqui para você ver, vai abrir esse presente. Com certeza, muito obrigado. Vai ser. Obrigada, A minha esposa vai ficar muito feliz. E eu não esperava, você me surpreendeu, viu? Obrigado vocês por ter me convidado para participar, né, desse podcast. Eu acredito que tem um propósito e Deus une propósitos. Amém. E para falar do nome dele. E eu tô muito feliz mesmo, muito feliz em participar com vocês. A felicidade é nossa em receber as pessoas que têm cumprido o seu propósito, né? E como começou essa questão sua? Não, na verdade eu vou voltar um pouquinho mais lá atrás. Uhum. Da onde você é do Brasil? Você tem um sotaque um pouquinho assim, quando Meio você manda puxado. mensagem, às vezes ela manda mensagem, não, fala um negócio, eu falei, cara, ela pode ser do sul, não sei. Então, eu sou do Rio Grande do Sul, de uma cidade bem pequena, Terra de Areia. Então, eu fui criada lá, né, com meus pais, mas eu nasci em Pelotas, no Rio Grande do Sul. E aí, depois de um tempo, eu fui com o pai e com a mãe para essa cidade. E eu fiquei lá durante toda a minha infância e adolescência, casei nessa cidade, em Terra de Areia, e aí fui crescendo, né, enfim, e aí a gente se mudou. Muito frio lá? Não muito, assim, sabe? Não Igual muito. esses dias que deu friozinho aqui? Mais ou menos assim. Nossa, frio. A gente usa bastante lá, toma chimarrão, casaquinho, fogão a lenha. Eu sempre tudo. vejo no seu Instagram vocês tomando e indo numas festas típicas. É aqui em Orlando, né? É aqui. A gente legal. encontrou um pouquinho do Rio Grande do Sul. E aí a gente mata um pouquinho de saudade nesse evento que tem aqui Que legal. em Orlando. Bom, e assim, você é uma artista, né? A gente vai colocar depois aqui no Instagram seu. Você faz alguns quadros. Como que foi como você começou a ir para esse caminho das artes? O que te impulsionou a começar a desenhar? Foi quando você chegou aqui nos Estados Unidos ou já era no Brasil? Não, eu acredito, né, que o propósito de vida da gente já nasce com alguns indícios desde criança, né? Então, eu sempre amei essa função de... eu participava na igreja de teatro, o pai e a mãe sempre nos incentivaram no teatro, na música. Então, a gente sempre participou dentro da igreja. Então, essa função de arte sempre me chamou muita atenção. Poxa, E aí, a gente foi crescendo, né? Eu cresci já num lar cristão, meu pai é pastor. E qual que é o nome do seu pai? Joel Viegas. Joel Viegas. E a minha mãe, Leia Viegas. E aí, assim, eu e meus irmãos, a gente cresceu num
lar cristão, e a gente sempre ajudou muito na igreja. Era uma igreja pequena, então um tocava, minha irmã tocava violão, eu A família participava. inteira ali? A família inteira participava dessa função, né, da igreja, enfim. Então, eu sempre gostei. E você então já nasceu, já seus pais já eram cristãos? Já eram convertidos? Então você já é de berço evangélico, como dizem, né? As pessoas falam assim, né? Berço evangélico. E eu não sou, na verdade, eu vim de uma família meio assim, minha mãe sempre foi... a família da minha mãe era evangélica e do meu pai não. Então era... Quando casou, a minha mãe, como foi morar na cidade do meu pai, não tinha aquele contato muito com a família, mas eu só vim conhecer Jesus na minha adolescência, assim. Sempre ouvi alguma coisinha, a semente já estava colocada, mas não nasci em berço evangélico, né? E é um privilégio isso, as pessoas que conseguem tem uma família servindo a Deus e já consegue começar a criar aquela cultura de servir ao ministério, sendo tocando um instrumento, ou participando de qualquer ajuda, né? Assim, isso é importante. É importante, eu acredito que é muito importante que a gente já vai tendo, né, no sangue, assim, toda essa parte, esse incentivo de conhecer Jesus, né? Sim. Porque depois a gente toma a nossa decisão sozinho se a gente quer ou não, né? Sim, assim, normalmente filho de pastor, às vezes é meio obrigado, né? Tem que ir pra igreja, não sei o que lá, porque o que vão pensar? Mas como que foi essa sua... Você conhecia Jesus, já fazia muita coisa, mas tem aquele momento que realmente você se decidiu. Você teve a sua experiência, não através dos seus pais, né? Mas a sua experiência própria com Deus, com o Espírito Santo. Conta um pouquinho. Aconteceu comigo quando a gente participava da escola bíblica, então sempre tinha os professores, né? E aí cada professor tinha um jeitinho de explicar a palavra de Deus, né? Um gostava de cantar com coreografia e tal, e sempre tinha, né? Todo domingo a gente ia para a escola bíblica. A gente não era forçado, eu e meus irmãos, né? Eu tenho uma irmã chamada Keila e o meu irmão chamado Júnior. A gente não era forçado porque a gente gostava dessa função, sim. porque nos prendia, né? Nos chamava atenção. E eu lembro que eu tive meu encontro assim com Jesus quando eu estava durante uma aula na escola bíblica e uma professora ela falou do amor de Deus e falou sobre Jesus vir e começou a falar e aquilo começou a tocar dentro do meu coração. E naquele domingo da manhã... Isso você tinha quantos anos? Aí eu devia ter não, menos, acho uns 8, mais ou menos, que eu tive a noção. Uma consciência. E que eu queria aquilo. E aí ela orou, né? Ela falou sobre o amor de Deus e tal. Eu lembro que a gente tava sentado todo mundo, ela fez uma aula na rua. Nossa, que legal. Tava todo mundo sentado e aí eu disse para Deus naquela oração que eu queria conhecer mais ele, porque tava falando sobre assuntos, sobre anjos, sobre arrebatamento, sobre ir pro céu e voltar. Eu disse, eu quero experimentar se, né, Se como tem diz, alguma coisa, se um tem mundo alguma coisa, espiritual. quero experimentar. E aí eu lembro que eu orei naquela manhã, eu orei e disse para Deus, eu quero te conhecer e eu quero que tu seja meu amigo. E a partir Você daí sozinha começou, mesmo? Foi assim, né? No seu quarto ou foi no... Não, foi na escola bíblica que eu disse para Deus, eu quero experimentar esse novo, o que a professora tá falando, o que, né, eu sempre fui incentivada, eu quero experimentar por mim, né? E aí eu comecei, eu ia pra escola e voltava, sentia que Jesus era o meu melhor amigo, então eu ia conversando sozinha. Parecia, mas eu tinha certeza que Jesus tava ali, sabe? Nossa, Comigo. E assim foi indo. Nossa, olha só. Isso é muito louco, né? Porque o meu filho, ele tem 8 anos agora. Normalmente criança quando vai pra igreja, ele não fica na pregação ali, né? Fica no ministério infantil e tal. Aí teve um dia que ele não queria, ele queria ficar comigo. E a gente tava visitando uma igreja. Aí chegou assim, uma hora, ele tava prestando tanta atenção, assim, do jeitinho dele, né? Tava no cantinho, deitado no meu colo, não parecia que ele tava, sabe, muito atento. Mas de repente, cara, quando foi chegando na hora do apelo, assim, ele levantou assim, falou assim, nossa, pai, nossa, eu tô sentindo meu coração queimar. Nossa, Jesus. Aí eu falei assim, filha, Jesus tá falando com você. Aí ele, nossa, pai, o que eu faço? Eu falei, você tem que responder.
E aí, assim, ele já tem aquelas experiências dele, porque a gente... Experiências dele, Porque ele não... é mais fácil a gente expor os nossos filhos a um ambiente de liberdade no Espírito Santo para que eles realmente venham a escolher, do que a gente ficar, não, porque não pode Exatamente. isso. Não, porque você é o filho do pastor. Não, porque você tem que dar o bom exemplo. E aí a criança fica, não quero esse Deus. Não quero. Uma opressão, um julgamento, não tem como. E eu acredito que essa função de filho de pastor, de estar dentro da igreja, pode ver que a maioria diz assim, nossa, é filho de pastor, tem que dar o exemplo, tem que isso, tem que... Sempre vai ter essa função, né? Nossa, mas o filho do pastor, mas a filha aquela do pastor, cobrança, né? Aquela cobrança. Mas eu acredito que, na época, assim, o pai e a mãe foram muito sábios também com a gente, que eles sempre nos incentivaram o amor de Deus. Então, ama Jesus, minha filha, ama Jesus, passa por cima de tudo isso. E assim a gente foi indo, né? Nossa. E é importante, assim, né? E você tem quantos? Você tem 2? Gente, Você tem um gêmeos, um casal de gêmeos. Cara, depois você entra no Instagram dela, é engraçado, viu? Eu tenho um filho de 7 anos agora, o Bernardo, e tenho 2 filhas gêmeas de 2 anos, a Melina e a Bela. Que isso depois eu vou entrar no assunto, gente. É uma outra coisa que aconteceu com a minha vida também. Nossa, imagino. A minha esposa tem irmãos gêmeos. Nossa. Cara, e assim... Uma correria, uma né? correria, porque a minha sogra, a dona Janete, já tinha 2. Tinha perdido 1. Então, aí, de repente, quando pensou que não ia acontecer mais nada. Exatamente. Mais 2, mano. Pensou, Juliano, você com mais 2? Eu já tenho 3. Eu acho que se a gente tem gêmeos já de primeira, a gente já fica mais, ok, eu tenho tendência, né, pra ter gêmeos e tal, então, beleza. Agora, quando tu nunca imaginou que nem foi comigo e com o Charles, que eu achei que o Charles ia ter um treco quando... Charles, pensei que você ia vir aqui, cara. Tô olhando aqui, mas olha lá. Pensei que você ia vir aqui, irmão. Pô, na próxima vamos trazer você aí pra falar do seu testemunho, irmão. Verdade. E aí, como que foi essa surpresa? Não, foi totalmente diferente, assim, né? Totalmente diferente. Aí a gente... eu engravidei, eu já não queria mais, eu só queria o Bernardo, né? E o Charles sempre já tava de boa. Pra mim já tava ótimo. Mas é aquele que vale por 3? Não, ele era bem de boa, assim, o Bernardo, bem tranquilinho. E aí eu não queria mais, eu não queria ter mais filho e tal. E o Charles, vamos ter mais filho. Eu disse, não. Daí o Bernardo disse assim pra mim, mãe, eu queria ter mais um irmãozinho. Eu disse, puxa vida, e agora, né? Aí, daí a gente resolveu ter mais um filho. Aí depois eu me arrependi e disse, não, eu acho que não é a hora. Eu disse pro Charles assim. Aí quando eu já tava grávida, e a gente foi fazer ecografia e apareceu gêmeos. Eu lembro, deveria ter uma filmadora no dia. Eu lembro que o Charles arregalou os olhos, assim, sentou pra trás e só ficou olhando assim. E aí eu descobri que as minhas 2 vós tiveram, a gente não tinha Você nem não noção, sabia? Não. Nem sabia que ia ter. Que louco. E aí foi que a gente descobriu das minhas 2 vós que tiveram gêmeos, e aí naquela época não deu certo, né? Mas foi por isso que a gente descobriu. E na família do Charles não tem ninguém, só na minha. Era propósito. Então, na família da minha esposa tem a mãe dela teve e uma avó dela também teve. Então, tipo assim, mas Deus não mandou os gêmeos para nós, não. Provavelmente vai ser teus filhos, de repente, né? Não sei. Não sei. Pode ser. O Davi, ele é louco com criança, né? Então, não sei. Ele fica pedindo mais um irmão. Não, quero mais um, mas Deus sabe, né? Davi demorou 5 anos para acontecer o milagre. E a gente é muito feliz com ele. O Davi é um menininho de Deus. Assim, isso nos surpreende, né? As crianças hoje em dia estão, assim... É impressionante como eles conseguem perceber e tem iniciativa para fazer as coisas e vai para cima. Exato. E às vezes a gente acha que eles nem estão prestando atenção nas coisas e você não, aí que nada você em tudo. Tudo. Então, você que pensa. Às vezes numa conversa não vai ouvir nada, eles estão lá só ouvindo. Só ouvindo, né? Exatamente. Aí quando você faz, de repente, ele fala assim, não, mas pai, você tá falando não sei o quê, tá falando diferente. Aí você fala, olha só aqui. Tá absorvendo tudo. E Keren, como que foi essa sua decisão? O que aconteceu? Ou melhor dizendo, qual que é a sua relação com Orlando? Porque eu sempre pergunto isso para as pessoas. Parece que uma galera mirou Orlando assim, né? E quer vir morar aqui. E realmente tem pessoas que vêm para cá debaixo de um propósito, fala que Deus enviou. E
começa a fazer aquilo que Deus pediu, mas tem outras que realmente falam também a mesma coisa, que orou e pediu uma direção, Deus mostrou e chega aqui, destrói a família, só quer saber de entretenimento, só quer saber de diversão, ou só de trabalhar. Mas eu percebo, assim, um pouco que eu conheço e te acompanho, que você vai estar indo para uma outra linha. Mas qual que é essa sua relação com Orlando? Ai, gente, quando a gente chegou aqui nos Estados Unidos, a gente não morou aqui em Orlando, a gente foi direto para Boston. E lá a gente ficou uns 2 anos e pouco. E, tinha aquela vontade de sair de lá pelo frio, sabe? Mas eu disse, não deu certo e tal. E lá a gente participou da igreja Assembleia de Deus e a gente gostou muito, a gente foi muito bem estruturado lá com eles. Lá no Brasil vocês eram da Assembleia também? Também, ó. Deu sorte, hein? A pessoa você cai numa... Não vou falar o nome. Aí a gente foi... Aí lá em Boston a gente participou dessa igreja e tal. E olha como são as coisas. Tava lá... era uma cidade pequena. Aqui a gente tava lá em Boston. E aí eu disse assim... Deus, e agora? Que igreja que a gente participa, né? Sim. E agora? O que a gente vai fazer? E aí me convidaram, uma babá. Disse assim... Que era a babá do Bernardo. Vamos na igreja que eu vou e tal. E era na Assembleia. Disse, Isso fazia quanto tempo que vocês tinham chegado na cidade? É que a gente morou primeiro em Lowell, depois a gente foi pra Haver, então foi em Haver isso, depois de 1 ano, mais ou menos. E esse é o problema que eu acredito, que eu tô fugindo um pouquinho, mas eu já entro no assunto de novo, que quando a gente chega aqui nos Estados Unidos, se a gente não ficar antenado, a gente perde o propósito, a gente perde o foco rapidinho. Não, aqui, mano, que terra... É cabuloso. Cara, assim, eu vejo que uma galera vem pra fazer as coisas assim, não, deu pra... Cara, de repente é tão sutil. E eu costumo dizer sutil, assim... Cara, que assim, Orlando, eu tenho esse sentimento, vê se você concorda. É a terra da magia, né? Tal, da Disney e tudo. E realmente, porque em questões de dias, a cidade consegue transformar e puxar o coração dessa pessoa por uma coisa... E eles são roubados, né? Exatamente. Mas eu acredito que também não é só em Orlando. Acho que acredito que é nos Estados Unidos. Aqui a influência... Por essa diferença até financeira, assim. Quando a gente chega aqui, a gente sabe que é mais fácil, trabalha demais para conseguir as coisas, mas também é um pouco mais em conta. Sim. Né? Então... Tipo isso, não tem problema, hoje domingo vamos passear não sei onde, vamos ir não sei onde. Quando tu vê, tu já não tá mais ligado nas coisas de Deus, sabe? Não tá orando, não tá... Ixi, se fala pra igreja, não tem culto, não, vamos... Nossa, é um dia de parque. Exatamente. Assim, galera, assim, eu gosto muito de me divertir, de ir em parque, mas assim, a gente sabe da importância de estar em outro país e estar congregando, estar fazendo parte de uma igreja, de uma comunidade. E vocês que estão aí no Brasil, vocês não têm noção como é difícil isso aqui pra gente. Achar uma comunidade de fé que realmente você faz parte, de que tá somando com você toma as lixadas, tem os problemas com os irmãos, mas, cara, no Brasil é muito diferente. É muito. Aqui eu acredito, aqui nos Estados Unidos, ou quando a pessoa sai da própria... Né, do lugar onde mora, eu acredito que é aí que ela descobre o que é conhecer Jesus. 100%. Aí é pra valer, né? Aí porque, por exemplo, assim, no Brasil, eu sabia que eu conhecia Jesus. Eu achava, na verdade. Sim. Quando a gente vem pra cá, a gente é totalmente dependente de Deus. Dependente de Deus pra trabalho, dependente de Deus pra tudo. Pra tudo a gente não tem família perto exemplo, né? Bate na porta pra pegar uma xícara de açúcar, não tem como. A língua diferente, né? Tudo é diferente aqui. E assim, aqui, além de ser tudo diferente, as pessoas que estão aqui há mais tempo, elas são mais frias. Porque, cara, é muito difícil você chegar numa casa assim, onde você mora aqui, e ter alguém na rua, porque é todo mundo dentro da casa, ar-condicionado, a galera aperta o botãozinho da garagem, entra com o carro, aperta, fecha, quase não tem essa... E até pra falar com outra pessoa, tu tem que posso conversar contigo? Tu vai estar em casa semana que vem, dia tal? Vou. No Brasil, já não. No Brasil, bate na porta do nada, entendeu? Não é assim? Exatamente. Então, muda muito, 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 muito. Muda Quando demais. a gente sai da onde a gente tá acostumado, muda tudo. Tanto por fora, quanto, assim, o jeito, né? Da gente com as pessoas, quanto a gente por dentro, eu acredito, assim. Com certeza. Né? E como que foi aí, você achou a Assembleia de Deus? A DEVEC?
Ou não tem nada a ver? Não sei te É explicar. tanta assembleia, né? Eu não sei. Mas Ô, Juliano, você era também da assembleia ou Era não? do pentecostal. Eita, ele era do manto do Ixi, aí azeite. Fui batista, era do pentecostal, aí... Ixi, aí neopentecostal. Virou aí tudo. misturou... eu tenho uma mistura também de batista. Mas assim, isso é interessante, porque aqui, né, nos Estados Unidos tem muita igreja brasileira. Tem, gente, Ó, muita. não sei se você sabe, pelo fato da revista, a gente ter a revista Orlando Gospel, já vou entrar aqui no Jabá aqui e falar aqui pra você o seguinte. Revista Orlando Gospel esse mês, saiu o pastor André Valadão. Então, assim, tá imperdível, entra lá a matéria lá com ele. Tem os patrocinadores aqui do Chosencast, são aqueles que acreditaram no comecinho. Então a gente tem muito assim carinho porque são pessoas assim que representam as empresas que representadas por essas pessoas são pessoas que nós conhecemos. Então a Wonderful Beauty, aqui o Juliano e a Fernanda que acreditaram na gente quando eu comentei com o Juliano, ele falou assim: "Cara, preciso estar junto". Eu falei: "Meu, vamos". A Rios Bistrô, não sei se você já foi no, cara, muito restaurante top do Garley. Cara, assim, um restaurante que o nome, depois se você for lá, você fala assim, por que esse nome? Aí você vai entender porque Rios Bistrô. E também acreditaram aqui na gente, tão juntos, sempre que possível a gente também tá indo lá. E o chefe Bruno, que faz os rangos lá da hora, cara, o chefe Bruno, abração. A revista A Wonderful Beauty e a True Insurance, que é uma empresa que vende seguro. Você sabia que você tem como ter um plano de saúde aqui? Olha, eu não sabia. E a gente fez o nosso lá. Pagando $1, R$1,99 você já consegue. Não precisa... não tem um documento. Cara, não tem nada disso. Sério? Eu fiz, eu não sabia. A gente fez lá. E assim, é uma empresa bem séria. Se você quer... Pra quem sabe aqui, uma idinha num hospital aqui, né? Você teve filho aqui, você tá ligado. E assim, é a True Insurance, a Too Easy, eu falei o nome errado, depois vai puxar lá, não vai querer patrocinar mais. A Too Easy Insurance, que é o nome da empresa. Certo? Aproveitei meu momento jabá aqui, já fiz as pazes com meus colaboradores e vamos voltar aqui. E aí, Karen, de repente você encontrou aquele ministério que era parecido com o seu no Brasil, pelo menos o mesmo nome. Mas assim, qual que é a diferença da igreja que você tinha no Brasil quando você chegou nessa igreja aqui? Você sentiu alguma diferença? Na igreja de Boston, quando a gente estava na Assembleia, era todo mundo muito unido também, né? No Brasil mas lá eu acredito que por toda a família, né? Toda a família tá mais no Brasil e tal, todo mundo se unia mais. Claro que cada um tem a diferença, dá umas normal, né? Coisas assim, né? De um é diferente do outro e tal, mas acredito que todo mundo é muito unido, assim, sabe? Aqui, né, eu acredito mais essa função de igreja, de um ajudar o outro, aquela função toda. Sim. É porque a igreja acaba sendo nossa família aqui, né? Porque se você não trouxe toda a sua família, a igreja, os irmãos, acaba complementando. E isso é importante. A presença de uma igreja ativa, né, ali vivendo o evangelho, faz total diferença. Muita diferença na vida aqui das pessoas. E aí vocês estavam lá em Boston e aí como que foi, assim, vocês vieram parar em Orlando, de repente, lá do frio veio pro gente, calor eu acredito, é muito, assim, a história é bem comprida, assim, né? Não, mas a gente tá de boa. Mas o que acontece? A gente tava lá e aí chegou um momento que, olha só, eu tava mais ou menos, era em outubro, vamos supor assim, né? Eu não lembro certinho o dia. Mas é que a minha vida começou a tudo dar uma mudança, assim, sabe? E Deus fala comigo muito através de sonhos, assim. E eu tive um sonho que eu tava num apartamento e tava as janelas, assim, sendo arrumadas. Eram janelas do chão até o teto. E o meu pai estava ajudando a arrumar aquelas janelas, estava abrindo aquelas janelas. E a minha mãe dizia assim, minha filha, vai ficar lindo o apartamento. Quem sabe a gente faz isso, faz aquilo e tal. Eu disse, que legal e tal. E aí eu tive esse sonho. E aí eu conversei com o pastor. E ele disse assim, Karen, vai acontecer, pelo que tu tá contando, vai abrir alguma porta na tua vida e que teu pai e a tua mãe vão estar presentes. Tive esses sonhos. O pastor falou isso pra mim, tranquilo. E aí passou outubro, o pai e a mãe vieram em janeiro, lá em Boston, e aí era muito frio, o Charles Isso trabalhava era que de ano? noite. Eu acho que uns 2 anos atrás. Foi quando deu aquela
nevasca lá pra cima, nervosa. Nossa, a gente foi em Nova York nessa época. Ai, gente, era muito complicado. Charles trabalhava limpando o restaurante na parte da noite, então me dava uma pena dele, porque daí é neve e tira a neve do carro e dirige e cuida para o carro não resbalar na neve. É uma função. E aí o pai e a mãe estavam lá em casa e eles disseram assim, minha filha... E eles não lembravam mais desse sonho, e nem eu lembrava desse sonho. Meu pai disse assim, minha filha, é tão frio aqui, vocês não pensam em sair daqui? Ir lá para onde está tua irmã e tal, que é um pouquinho mais tranquilo, que a minha irmã tá em Washington, né? Sim. Mas ainda é frio, né? Ainda é friozinho. Aí eu disse assim, eu achei que era pra Flórida, né? Porque eu pensei, é verão lá e tal, não, a gente não vai ficar mais com esse frio. E aí o Charles assim, vamos, quem sabe a gente vai. Ai, gente, tudo louco. Aí em 3 dias a gente fez toda a mudança. 3 dias? 3 dias. Eu doei tudo, gente, tudo. Tudo que eu tinha eu doei. Doei cama, doei tudo. A gente só veio, ai que loucura. A gente só veio pra Washington com as coisas dentro do carro, tudo que cabia, que era roupa. Aí o pai e a mãe e as crianças, e deu. A gente começou ainda não uma tinha os vida. gêmeos. Tinha! 2 anos, meu Deus! Só, a gente não foi mais com mais nada. E aí chegamos em Washington, a gente ficou 8 meses. E aí o Charles teve uma proposta de trabalho aqui em Orlando. Eu disse, nossa, fechou tudo. Porque daí eu chorei. Eu disse assim, eu não quero estar aqui. Se era pra sair de Boston pra vir pra cá, eu não queria. Eu amo minha irmã, mas a questão do frio ia continuar a mesma coisa. Sim. E aí, depois de 8 meses, surgiu uma proposta pro Charles vir pra cá, daí a gente veio. E aí a gente veio de novo só com carro. Aí chegamos aqui, eu disse pro Charles, chegou. Acabou. A gente fez ao total da nossa... A gente tá casada há 12 anos. A gente fez 14 mudanças já. Meu Deus, vocês estão pior do que o povo no deserto, não gente. Não dá, gente. Atrás da terra prometida. Não dá. Mas, Kelly, você falou um negócio aqui que eu vou entrar porque você disse assim, olha a frase que você disse. Cara, a gente doou tudo e só sobrou a gente. Só foi a gente. É mais importante. Cara, tem famílias e tem pessoas que tem tudo. E não tem esse só a gente, sabe? E a importância da família. Exatamente. Às vezes a gente não, a gente aqui nos Estados Unidos não valoriza tanto como a gente deveria valorizar aqueles que estão do nosso lado, né? Que às vezes a gente vende as coisas, doa, porque aqui a gente tem acesso. Aqui você quer comprar uma coisa, cara, você faz o seu corre, você consegue. Mas, de repente, você pode olhar para o seu lado, correu tanto para conseguir tantas coisas e não vai ter sua esposa do seu lado, Exato. Seu filho você não fala mais, arrumou treta, e aí, né? Exatamente. Então, assim, isso que você falou é importantíssimo, sabe por quê? O que Deus fez com vocês, mover vocês e ir mostrando para vocês até o local que vocês deveriam estar hoje, cara, vocês foram muito obedientes a Deus. Eu acredito que a gente vai seguindo. Assim, hoje ainda, antes de vir para cá, eu estava no carro e estava pensando sobre quando chega o processo de Deus da mudança. Porque dentro de igreja sempre fala assim, o novo tá chegando, é o novo. E muito eu já me perguntei por isso. Tá, cadê o novo? Quando o novo chega? Eu acredito que tem o tempo certo de chegar, né? A hora que Deus vai fazer uma mudança. Então, eu acredito que quando a gente... Exemplo, né? Que é o que aconteceu na minha vida. Sim. Quando cada gestação tá só revelando algo que no mundo espiritual já tá acontecendo. Sim. Uma mudança. Então, por exemplo, quando... depois a gente vai entrar nesse assunto das artes ali, mas quando eu descobri que eu estava grávida de gêmeas, eu disse assim, acabou, tadinha delas, elas são uma bênção na minha vida. E eu disse assim, acabou, gente, o que a gente vai fazer? Porque a gente estava pensando em voltar para o Brasil e já estava tudo certo, tudo decidido. E quando a gente pensou em voltar com gêmeos, que o gasto era maior, tudo, já pensou? E eu disse assim para Deus, e agora? Sabe, minha vida acabou. Eu pensei assim, eu sempre fui muito ativa na parte de trabalho, isso e aquilo. Eu pensei, agora eu vou me ver como? Dentro de casa, cuidando dos 3 filhos. Acabou. Final. E só que assim, o que Deus mostra? O que Deus me mostrou? Quando a gente vê acabou, é aí que vai começar o começo. Aí que começa o novo de Deus. Então, a gestação aconteceu isso comigo, que foi um novo começo que Deus começou a trazer um novo na minha vida e no Charles, quando a gente... Teve o Bernardo também, foi um começo, e das bebês foi um começo. E quando a gente se mudou de uma cidade para outra, também foi um começo.
tudo um começo de uma sequência de propósito que Deus está preparando, né? É verdade. E assim, esses novos começos acontecem normalmente em alguns períodos que a gente possa achar que é o nosso final. Exatamente. Aí você, cara, acabou tudo. Não tem mais saída. Aí, de repente, você acha que não tem mais, vou vender tudo, vou para outra cidade, outro país, e de repente começa algo novo. E às vezes eu acredito que as pessoas pensam assim, a gente só vai melhorar de vida quando a gente, por exemplo, né, sair daqui do Brasil, né? Quando a gente for... Eu acredito muito que o que acontece quando... Deus não precisa disso. Tu entende? Para ti cumprir o teu propósito, tudo tem um propósito de Deus. Sim. Se ele quiser que tu prospere na onde tu tá, tu vai prosperar. E quando tu pensa que é o fim, aí que é o começo. Sabe? E assim, eu acredito assim, né? Não, com certeza. Então, né, nessa trajetória minha e do Charles, assim. A gente chegou aqui em Orlando e aí a gente também pediu direção de Deus. A gente foi em algumas igrejas e tal, e a gente pediu direção de Deus. Para onde que a gente vai? A gente morou num tempo... Ih, gente, a minha vida do Charles é muito comprida. Toca a musiquinha. Comprida. A gente morou... Quando a gente chegou aqui, a gente morou numa casa de Airbnb, num quarto. A gente alugou um quarto durante 20 dias e a gente conheceu amigos, assim, que a gente ama. Que até hoje, assim... tipo Também assim, do Sul, conversa. Não são de São Paulo, eles. É a Gabi e o Adriano. E também tem a Kátia, o Sandro. E tudo era dessa casa. E a gente, sabe, a gente foi se ajudando, né? Um se ajudando e tal. E a gente saiu de lá, o Charles recebeu uma proposta para morar num trailer, cuidar de uma fazenda. A gente foi... Gente, mas isso é outro assunto. Que outro dia eu conto. E a gente morou nesse trailer. E aí, Deus, quando... Numa fazenda mesmo? Meu Deus, gente. Com 3 filhos dentro de um trailer. Pensa como é que é. Enfim, mas eu fui feliz. É um negócio de artista, assim. É, uma coisa. Eu dizia pro Charles, só falta botar minhas telas na rua e a gente viver da arte, entendeu? Só falta fazer isso. E aí tá. Literalmente. Aí a gente morou lá e aí chegou o tempo do fim. E aí a gente foi pra essa casa que a gente tá hoje. E aí eu disse pra Deus, e agora? Pra onde que a gente vai? E aí uma pessoa falou assim pra mim, Keren, descansa, Deus vai dirigir a igreja que é pra vocês ir e tal. E aí eu fiquei esperando. E aí um dia eu tava vendo uma live do pastor Irineu e ele tava no Alcance Orlando. E eu disse, vamos lá pra visitar, amor, de Charles, vamos. E a gente começou a ir lá. E a gente tá lá até hoje. Do Luciano Subirá, mas aqui é o Paulo, né? Pastor Paulo Subirá. Legal. A Heloísa também de lá, né? Legal. A gente e aí vocês conheceram a Alcance aqui? Eu nunca tinha ouvido falar. Nunca tinha? Nossa. Nunca tinha. É porque a gente é lá do Sul, eu acho que lá não sei se tem. Acho que eles são lá Curitiba, não é? É perto, né? É Curitiba, né? Mas a gente nunca tinha escutado, assim. E aí eu comecei a conhecer pessoas que também eram envolvidas com artes e eu disse, gente... Lá na igreja também? Nossa, que legal. E a gente conversa bastante sobre artes e tal. Aí você começou mas até então, a sua questão de fazer os quadros... Não tinha rolado ainda. Não, a minha questão de quadro, gente, começa o seguinte. Porque você olha só como Deus fez. Fez você cair num local que a galera tá bem artística pulsando. Exatamente, porque a gente participa de uma célula, que a célula é de artistas, praticamente eu nunca quis imaginar. Porque é a célula mais perto da minha casa. E a gente foi, e tem a Dani, que eles trabalham com teatro, com filme, enfim. E eu disse, nossa, gente, que loucura. Que loucura. Mas essa função de artes que eu comecei faz muito tempo já. Gente, olha. Faz muito Desde tempo. o Brasil? Foi assim, ó. Vou contar pra vocês como é que começou a minha função de artes. Quando chegou no tempo de eu fazer faculdade, não tinha faculdade de artes na cidade que a gente morava. Era uma cidade pequena. Sim. Então, a minha mãe disse assim... Minha filha, o que tu vai fazer? Eu disse, mãe, as minhas colegas estão indo pra uma faculdade à distância. Quem sabe eu vou no carro com elas. Daí minha mãe disse assim, vai. É uma luta, né? Ter numa cidade que não tem... Não tinha. Ó, eu vou levantar, porque a câmera ali deu tilt, mas pode ir falando que estamos ouvindo, aí você pode ir falando aqui, tá? Rapidinho, pode continuar. Tá. Aí o que aconteceu? Aconteceu que chegou na parte de fazer faculdade, a minha mãe disse, e agora? Eu disse, vou começar a pedagogia, já que não tinha artes. Aí depois de 6 meses abriu artes, e aí eu comecei a fazer artes visuais. E aí eu me formei em artes visuais, em pedagogia, enfim. E aí comecei a trabalhar, depois de um tempinho, como professora. Daí eu dava aula para o ensino fundamental, médio
E eu fui... Só que as minhas aulas já não eram muito normal, assim, sabe? Era uma coisa meio louca, assim, sabe? diferente. Aí tinha teatro e tal. E aí a minha história com arte sempre gostei. Nunca gostei de uma coisa muito normal, assim. E aí eu tava trabalhando teatro com os alunos e eu disse assim, quem sabe a gente deixa mais realista. Voltei, esse teatro. gente. Olha só. É uma aprovação. Cara, cada episódio é uma... O que deu? Vou falar pra vocês. Cara, é um desafio, porque eu não sei... Isso tudo que você tá vendo, eu não manjo. Eu procuro entender um pouquinho. E você tá vendo, né? Que ela chegou aqui, a Karen falou assim, nossa, eu pensei que era só um achei que era- microfone, uma câmera e pá, né? Exatamente. Mas não é, Gente, galera. toda uma Aqui estrutura. é uma estrutura. É. Mas assim, eu não sabia mexer nada disso. Então, assim, hoje, Deus me deu uma capacitação artística, sei lá como que se fala, pra entender um monte de coisa. Aí eu tô aqui olhando aquela câmera, eu falei, cara, tem alguma coisa que aquela câmera não tá rolando. Aí eu realmente não tava rolando, mas desculpa aí, tá? Mas eu tava ouvindo tudo. Ah, tá. Beleza. Então. E aí você foi pro teatro. Daí eu disse pros alunos, quem sabe a gente deixa esse teatro mais realista. Eles, professora, que legal, não sei o que, vamos fazer e tal. Sim, então tudo perdido, né? Eu não sei qual que é o pior. Se era eles ter eu de professora, eu não sei qual era o pior. E aí eu peguei e comecei a fazer neles essa função de maquiagem realista. Mal sabia onde é que eu ia Nunca sabia. Não, eu botei no YouTube, disse, vamos fazer e tal. E eu comecei a treinar neles. E aí, nesse meio tempo, me chamaram pra SAMU do Rio Grande do Sul pra fazer simulação de acidente. Aí eu fui. Eu sou meio metida, vou ajudar então. E aí eu ajudava lá, trabalhei como voluntária. Então, chegavam os alunos de enfermagem, eles tinham que... Gente, era toda uma estrutura, era carro batido, as pessoas caíam. E eu ia lá, era tipo filme, assim. Tu maquiava e tal, rápido, porque já vinha entrar a SAMU, já dava aquela sirene, aquela função, já vinha o socorrista. Sim. Era assim. E aí eu trabalhei nisso. Aí eu disse, gente, não é que eu tô gostando? Eu acho que eu não quero ser mais professora. Eu gosto de ser professora, mas tem algo mais. Aí parece que começou um buraquinho dentro do meu coração, sabe? Gente, eu sou realizada como professora, mas eu acho que eu quero mais. Já mudou. E aí teve uma entrevista de Descobrindo Talentos no Rio Grande do Sul, e na televisão do Rio Grande do Sul, e aí eu participei. Aí eu disse, gente, tô gostando desse negócio. Eu acho que se eu fizesse esse negócio de artes, trabalhar com cinema seria o máximo. E aí eu comecei a fazer muita maquiagem de efeitos especiais. Então, o meu Instagram tem muitas pessoas que me conhecem por isso. Por eu fazer maquiagem de efeitos especiais. Hoje já não tem no meu Instagram, porque um dia eu conto, porque elas são bem pesadas e foi toda uma estrutura, assim, que aconteceu dentro de mim e, enfim, que eu tive que dar uma mudança, assim. E aconteceu, eu comecei nisso. Vou entrar aqui, hein? Assim, porque a gente, quando se converte, é uma pressão. Por exemplo, não vai ouvir música do mundo. Porque música do mundo é pecado e não sei o que. Realmente, tem música, mano, que não tem como você ouvir. Mas tem música que você consegue ouvir de boa, não vai afetar a sua fé. E houve muita pressão. Eu sou convertida há quase 18 anos, 17 anos. E na minha época, quando chegava alguém tatuado na igreja, cara, era diferente. Ninguém olhava quando... É uma outra pegada. O pessoal já julgava. Se chegava com uma roupa mais assim, o pessoal já olhava, opa, nossa, o cara... Nessa época que eu fazia essas maquiagens, eu já era julgada. Filha de pastor, fazendo esse tipo de maquiagem... Não, essa guria tá indo pro inferno. Sim, porque realmente as maquiagens eram pesadas. Mas no meu coração não tinha uma ideia de mundo espiritual, não tinha uma ideia de que eu queria passar demônio, essas coisas. Não tinha, gente, não tinha. Entendeu? Mas só que assim, aí você começou a se destacar pelo fato do seu trabalho estar sendo feito com excelência. Foi. Mas o que te incomodou mais? O julgamento... Não, eu não... Ou foi o Espírito Santo que te conduziu e falou assim, cara... gente, não aconteceu nenhum dos dois. Esse foi o pior. Porque eu continuei. E eu disse, gente, não é possível. Não tá dando certo. Eu divulgo e não dá certo e tal. E aí, deu tempo de a gente vir para os Estados Unidos. E eu pensei, é agora que vai ser lá que eu vou ir pro mundo do cinema. Vou trabalhar em cinema. Gente, que pena que eu não tenho guardado as fotos aí. Agora você que tá nos ouvindo pelo Spotify, você não vai conseguir ver, mas a gente tá entrando agora no YouTube. Mas eu já vou falar aqui, vou deixar na descrição também. Segue ela, Karen
com K, underline, Viegas, certo? Você vai poder ver ali os posts, a gente tá assistindo aqui. Deixa eu colocar aqui, vamos ver se dá aqui assim, desse jeito. Calma aí. É que é muita tecnologia, né, gente? Aqui, ó, certinho. Aí, você que tá no YouTube tá vendo tudinho que a gente tá assistindo aqui. Pô, não era pra me entrar no comecinho da tela aqui, eu vou mostrar só depois, eu vou dar um slide pra trás. Aqui, ó. Aí é Quadros mais do da parte artística. Ali onde tem aquela Aqui. música. Aonde? Ah, tem uma que é de Jesus com baixo? os cortes. Quer ver? Um pouquinho mais pra baixo, eu acho. Um pouquinho mais, eu acho. Não, esse do leão do coronavírus aqui, meu, Esse é legal, que né? louco. Mas tem um pouco mais. Ali eu trabalhei Nossa, com isso aqui você tá tipo... Isso, ali, ó, dos cortes, ali embaixo. Ali, isso. Nossa. Era esse que eu trabalhava em simulação de acidente. E que eu trabalhava essa função de filme que eu queria e tal. Ó, as Nossa. máscaras que eu fazia de látex. Essa dali é do Olha meu esse aqui. rosto. Enfim, esse daí é meu rosto de gesso. Era tipo assim... Gente, eu deixei as mais levinhas pra não apavorar as pessoas. Aí eu de careca. Ah, esse aqui... Nossa, esse aqui não... Meu. Era nesse nível, assim. Era um pouquinho mais pesado, na verdade. Aqui, essa aqui é uma barriga de uma grávida. Eita, parece uma bexiga. Não parece, né? Cara, que realismo isso aqui. Vou dar um clique, vamos ver se vai abrir aqui. Aí. Ó, Meu. esse daí Tipo foi The na Walking igreja. Dead. E na parte de cima tinha mais... eu fiz um teatro na igreja com os jovens e era mais sobre guerra espiritual. Pode passar um pouquinho mais pra cima, acho que vai aparecer. Ah, ele tava grávida aqui? Aí é das bebês aí. Tá eu e o Charles aí. Já essa aqui também ficou bem louca, hein? É. Aí, ó, da guerra espiritual aí. Essa? Na de cima ali, que tem um monte de jovens. Ah, aí, aqui, ó. aham. Nossa. E Aí você que foi- fazia na galera da igreja? Era. E aí deu outro problema também. Mas eu tô... Tá zoando. Porque Gente, daí vou te acharam que eu falar. tava levando demônio pra dentro da igreja, né? Ai, gente. Enfim, gente, é muito complicado. É complicado, viu? É. Os abençoados da igreja que tá assistindo, não se escandaliza não, tá, irmão? Mas aí aconteceu isso, gente. Daí eu achei que eu vindo para os Estados Unidos eu iria trabalhar em cinema. Qual foi, depois, beleza, você tava ali fazendo as maquiagens e tal, beleza. E qual foi o primeiro quadro que você fez ali que você falou, cara, ou você falou, meu, sentiu um A feedback, tela? assim, tela. Foi quando Deus falou comigo. Por isso que eu vou te contar o restinho do processo de artes para eu entrar nessa função aí para te entender. Ah, ok. Aí eu trabalhei com isso e aí aqui eu comecei a trabalhar com maquiagem de quê? De Halloween. E aqui, cara, é muito nervoso, é um mercado... Tipo assim, eu ganhava em torno de $1.000 6 horas. Meu... Eu ganhava bastante. Só que o que acontece? Eu não tinha essa noção de mundo espiritual. Pra mim era Querem só artes e uma tal. coisa que vale lembrar, que o Halloween foi pouco tempo atrás agora, né? Cara, vocês não têm noção aí no Brasil como que é a realidade do Halloween aqui. Vocês não imaginam. Pô, assim, é bonitinho. Ah, é bonitinho. Cara, os caras fazem muita maldade aqui. É a época do ano que mais some crianças. O índice de abuso, de tudo, aumenta assim Exatamente. absurdamente. Cara, é uma parada... Ah, eu não acredito, irmão. Você não acredita? É a mesma coisa de você olhar uma árvore balançando, você não tá vendo o vento, mas só que você sabe que algo tá movendo aquela árvore. E assim, o mundo espiritual, você queira ou não queira acreditar, ele existe. E no Halloween é tudo propício, né? Os caras ficam tudo... Porque que nem eu te falo, né? Tudo que mostra no mundo natural Sim. é o que tem no mundo espiritual. Alguém viu em algum lugar, né? Exatamente. Aí o que acontece? Essas coisas de filme, de terror, eles tiveram uma inspiração. Tu entende o que eu quero dizer? Sim, com certeza. Entende? Então eu trabalhava nessa função de Halloween e aquele buraco dentro do meu coração cada vez aumentava mais. Gente, mas o porquê? E aí aconteceu que teve um filme com Adam Sandler em Boston e a seleção, olha só como é que é as coisas. A seleção para participar do filme tinha que ser melhor maquiagem de efeitos especiais. Eu pensei, é agora que eu entro em filme, né? Sim. Aí eu pensei, fui lá. No horário que eu fui tinha 500 pessoas. Mas era em torno de 2.000 pessoas competindo. O que aconteceu? Me ligaram. Oi, tudo bem? Tu foi selecionada para participar do filme. Aí eu não tinha inglês e direito, assim, e aí eu não fui selecionada. Eu chorei horrores. Eu disse, por que Deus tá fazendo isso comigo? Cara, sou esforçada, eu faço as coisas, eu não tava entendendo o que ia acontecer na minha vida. E aí eu chorei bastante, beleza. Não,
de Deus. Aí daqui a pouco eu tava aqui no O não Estados também é uma resposta, né? Aí tava aqui nos Estados Unidos, uma emissora de televisão do Brasil entrou em contato comigo. Oi, a gente precisava que tu... Porque quando eu tava no Brasil, eu mandei currículo pra tudo quanto era emissora de televisão pra trabalhar atrás das câmeras, entende? Sim. E nunca fui chamada. Aí quando eu tava aqui, a emissora de televisão me ligou. Eu disse, volta, tu pode trabalhar na novela tal, não sei o que, não sei o que. E eu não pude voltar, porque nesse meio tempo, perdi meu passaporte. Oxi! Porque a gente foi fazer um part-time, que é uma limpeza à noite, eu e minha irmã, e aí a gente chegou podre de cansada, minha irmã esqueceu a chave no coisa, levaram o carro, levaram com o passaporte, levaram tudo, não tinha nem como voltar pro Brasil. Naquela semana. Né? Aí eu disse, poxa Deus, olha aí, só tá dando as coisas erradas, por que comigo? Entende? E aí demorou, passou meses, porque eu tive que dizer não pra eles, por causa do passaporte, senão eu tinha voltado. Aí eu disse não, aí aconteceu que depois de, sei lá, não sei quantos meses, olha só como as coisas de Deus. Aí uma pessoa entrou em contato comigo no Facebook, que ela foi comprar pneu pro carro dela no ferro velho, e aí viu os passaportes tudo jogados, assim, gente, esse passaporte aqui é de brasileiro? Ela é brasileira. Gente, aqui onde tem tudo quanto é lugar, Meu né? Deus. Do mundo tem pessoa. Ela pegou esse passaporte, colocou dentro da bolsa e me mandou mensagem no Face, disse assim, Keren, achei uns passaportes e tal. É, teu e tal, podia te entregar. Eu disse, pode. Os passaportes não estão comigo de novo, gente? Gente, eu vou te falar, tem coisa que só acontece com crente, gente. E assim, parece que é mentira. Parece. Meu, que louco. Daí aconteceu tudo isso. Aí eu não pude voltar para fazer parte de emissora de televisão, não pude participar de filme porque não deu certo. E aí começaram os nãos. Aí, nesse meio tempo, foi que eu engravidei das bebês. E eu era muito nessa função de arte. Eu disse, agora minha vida acabou, porque eu vou estar dentro de casa, cuidando de filho. Deu. Já era. Aí eu tava muito triste, muito triste, muito triste. E aí eu fui orar uma madrugada, mas eu orei assim com todo o meu coração, assim, sabe? Como assim, a minha dúvida assim, Deus, se tu tá aqui mesmo, fala comigo. Porque o que acontece? Naquela época eu tive uma intimidade com Deus lá no comecinho, quando eu tinha de 8 para 12, 13 anos, eu fui perdendo, porque a gente vai perdendo se a gente não lê a Bíblia, se a gente não escuta um louvor, se a gente não vai indo buscando a Deus, a gente vai se perdendo. Sim, sim. Né? E aí nessa época aconteceu isso que eu disse pra Deus, e agora, o que vai ser de mim? Aí foi a primeira vez que eu escutei Deus falar comigo. Mas Deus falou assim, nesse ouvido aqui, eu nunca mais... E eu sempre me emociono quando eu lembro, porque eu tava num buraco tão fundo no meu coração, que eu disse assim pra Deus, não tem mais sentido. Você imagina. Eu já tinha recebido tanto não, tipo assim, por quê? E as oportunidades que você tanto estava esperando acontecendo, aí você fala, meu... Por quê? Por quê? Entende? Minha pergunta era sempre por quê? E aí, nessa madrugada, Deus falou assim comigo. Era uma voz mansa, sabe? Calma, Você escutou audível? Foi, a primeira vez. Que louco, né? E aí, Deus falou assim comigo. Tu pode falar do meu amor através do que tu sabe fazer? Eu disse, posso. Quando eu falei assim, ele disse assim, eu não gostaria que tu dividisse esse talento com o mundo. Eu entendi... esse talento, quem está me escutando e que não tem essa função de igreja, né, não participa muito, de repente não vai entender o que eu quero dizer. Mas a questão, assim, eu entendi que que eu fui chamada para falar para as pessoas que ele também pode tirar aquele vazio do coração, sabe? Sim, sim. E eu disse para Deus que em tudo que eu fosse fazer, eu iria falar dele. E aí, uma prima minha, chamada Kézia, ela disse assim pra mim, eu disse, daí agora, o que eu vou fazer? Você já pensou em pintar tela? Eu disse assim, não. Qual é o nome da sua prima? Kézia. Daí ela disse, você já pensou em pintar tela? Eu disse, não. Aí eu disse, por que tu não começa a pintar? Eu disse, é verdade, né? Começar. Daí foi que eu comecei a pesquisar. E aí eu comecei a pintar tela, e eu comecei a ver que aquilo estava me fazendo bem, porque enquanto eu pintava uma tela, eu escutava aí música, né? Hino, louvor, pregação, e aquilo me fazia bem. E aí eu disse, eu vou começar a fazer isso, sabe? E aí, olha só como são as coisas, às vezes, o nosso propósito... Isso as bebês já tinham nascido? Eu já estava grávida delas. Sim, você estava grávida, mas... ganhando. Ok. Aí eu comecei a pintar minha primeira tela. Olha pra você, eu tô perguntando isso por quê? Porque, às vezes, você... Nesse processo, né, você poderia ter entrado numa caverna tão funda de depressão. Exatamente. E assim, pode ser que você tenha até assim, uns princípios ali, você começa o questionamento,
Mas olha só, Deus foi tão bom que ele não esperou nem as crianças nascerem. Ele já te colocou de novo no trilho. Porque se às vezes nasce, aí você não começa aquilo que deveria começar, aí você, pô, agora já tem que cuidar das crianças. Já entra numa depressão Sim, ali pós-parto, aquela sim. função toda, Cara, né? que louco. Exatamente. E aí foi isso, sabe? Eu comecei com essa parte de pintura ali, e olha só como Deus faz as coisas. Às vezes, Deus não vai chegar no teu ouvido, vai dizer tudo que tu tem que fazer, mas Ele vai usar pessoas do teu redor. Gente, escuta isso, por favor. Vai Esse usar que do é teu profeta, tá? redor. Ela não é somente artista. Gente, tem coisa que, né? Porque assim, ó, a minha prima foi dar uma ideia pra mim, destravou Tá vendo, né? o meu, assim, o propósito que Deus tem, sabe? Isso não quer dizer que eu vá o resto da minha vida pintar tela. Mas quer dizer que aonde eu for pisar, eu vou lembrar que o meu propósito é falar do amor de Deus. Nossa. Entendeu? O meu propósito é esse de vida. Ó, isso aqui vai dar um corte animal. Cara, E isso você precisa, ó. Galera, você que tá ouvindo isso é porque você precisa escutar essa história. Eu falo, às vezes, nos meus stories, muito sobre propósito, sabe? Porque o que acontece? Eu demorei muito pra encontrar o meu. E às vezes a gente demora. Às vezes a gente não fala que a gente não Sim. sabe o que a gente quer Então, pra e você nossa vida. respondeu, né? Você teve... Jesus falou com você, você teve essa experiência, você Gente, escutou. mas só assim, pra me antenar. Deixa mas- assim, cara, eu vou ter que falar no ouvido dela pra ver Mas- se ela se antena na vida, porque eu já falei de Cara, tudo. mas né, tem irmão? muita gente que escuta e não obedece. E obedecer a Deus não quer dizer que é uma coisa fácil. Não, Não na quer. verdade nunca é, eu acho. Nunca é. Porque sempre nunca coisa é difícil. sobre as tuas vontades, mas é algo melhor que a gente não conhece, né? Exatamente. E até esse tempo eu tava lendo a Bíblia e eu quero deixar isso pra vocês também, que as provações às vezes que a gente encontra, né, que às vezes a gente acha que essa vai ser pra me matar, essa não tem como eu... Acabou, não levanto mais. Mas, olha só como faz sentido. Na Bíblia, quando Sadraque, Mesaque e Abednego entraram dentro do fogo ali, da fornalha, o que diz? Que só foi queimadas as amarras. Eles não foram queimados, não tiveram cheiro de nada. Só as amarras. E isso acontece na nossa vida. Às vezes a prova que está vindo para nós não é para nos queimar, sim. Mas é para tirar as amarras pra que libertar. É para libertar, para a gente conseguir caminhar para o nosso propósito. Né? Então foi isso que aconteceu. Foi isso que aconteceu comigo naquela época. Há 2 anos atrás. Então, tipo assim, eu não tinha feito na faculdade, era uma parte mais teórica de artes, mas eu nunca tinha pintado telas e, nossa, vem de anos. Não, mas é a minha forma atual Sim. de falar do amor de Deus. Sim. Às vezes não Pode falo ser que, muito mais. Assim, é o que Deus tá, é o que tá fluindo agora no momento do seu chamado. Exatamente. Não quer dizer que daqui a alguns anos, alguns meses, você não vai fluir em uma outra situação. Exatamente. Numa outra área da arte. Porque a arte é muito... Cara, é muito ampla. Muito amplo. Muito ampla. Nossa. Muito ampla. E assim, e muito julgada no nosso meio. Muito. Né? Porque um artista hoje no meio cristão, cara, qualquer coisa que o cara faz, não, mas tá vendo? Tá trazendo do mundo, Exatamente. Influência do mundo. Só que o que acontece? Naquela madrugada, quando eu disse sim pra Deus, eu disse pra Deus assim, que aonde eu pisasse meus pés, eu queria falar do amor dele. Porque o que acontece? Deus é criativo. Com certeza. A criatividade vem de Deus. Galera, aqui, ó, os quadros dela é cabuloso, viu? Tô ansioso ali pelo meu presente, depois vocês acompanhem que eu vou abrir. Tô fazendo algumas telas aí de leão, que Deus falou bastante comigo. Luz e sal. E assim vai indo algumas coisas. Porque às vezes a gente se limita só em algumas coisas, mas Deus tá em tudo. Tá na arte, Deus é criativo. E como que é o seu processo criativo? Uma curiosidade, assim. Você tá de boa e você de repente acorda com uma cena, ou você já tem algo que você já quer trabalhar e você libera aquilo? Eu acredito. Ou é meio espontâneo? E essa função de artes é quando Deus toca no meu coração que é pra fazer alguma coisa. Aí eu faço. Por exemplo, do Sal e Luz, chegou o momento que a Igreja Alcance estava fazendo... Foi nessa época que eu conheci vocês. Que seu marido falou, o chefe falou, tá fazendo um quadro lá pra Alcance. Foi que estava indo pra Igreja Nova. Pra um hall de entrada, alguma coisa ao lado da lanchonete. Na verdade, a gente tava num outro lugar e aí a gente foram mudar. Aproveitar, onde que é a Igreja Alcance, aqui? Não, é aqui perto do Seabra, mas agora a gente... Ela deu um migué agora.
A gente vai fazer assim, a gente vai entrar no Instagram pra não ficar ruim. Gente, o pessoal da Alcance, Luciano Subirá, Paulo Subirá. Gente, eu não sou boa em GPS, já tô falando. Posso botar 10 vezes GPS, 10 vezes eu tenho que seguir porque eu não gravo. Eu vou achar aqui agora. Então, aí eu tava orando, dizendo pra Deus, o que é pra eu pintar, assim, legal, assim, pra igreja e tal. E aí eu senti que era uma lâmpada. Aí Deus falou comigo sobre o versículo, né? Sal e luz. Aí eu pintei a tela sal e luz e aí foi pra lá. Entendi. Foi pra lá essas telas daí. Alcance Orlando aqui, galera. Vamos achar agora. Agora é uma questão de honra. Ó. Olha lá. Tá aqui, Alcance Orlando. Então, se você... eu sou lá do Luciano Subirá, não sei o que... Só tem assembleia, só tem presbiteriana, só tem... Não, galera. Aqui tem todas as igrejas. Tem Alcance. Aqui, Alcance fica na 70... Esse já é o endereço novo? Já. A 7039 Grand National Drive. Sala 101. Já lá é onde é o local novo, certo? Isso. Cara, exatamente. Leandro Barreto pregou lá, né? Uma vez. Então, assim, se você às vezes está aqui por Orlando, quer conhecer uma igreja, chama aí a galera para sua igreja, Karen. Gente, caso vocês estiverem aqui em Orlando, quiserem ir na igreja, né? Sentir a presença de Deus, ir lá conhecer pessoas. Lá todos são bem receptivos, né? Vocês vão receber um abraço e vão conhecer novas pessoas, vai ser bem legal. É isso aí, aqui, ó. Tá aqui, estamos passando aqui a igreja bem top, hein? Cheia de luz. E aí esse quadro foi para a igreja? Foi para a igreja, foi para a igreja essa tela. E aí eu vou assim, sabe? O que Deus vai dirigindo, eu vou fazendo. Que show. É assim, a gente vai indo, sabe? Que legal, muito aí eu comecei a trabalhar agora com luz negra. Eu vi. Interessantíssimo, hein? Nossa, que louco assim, esse leão da tribo de Judá. Em luz negra. Assim, eu com leão, eu sou suspeito, porque desde o meu nome, né, Leandro, significa homem-leão. Sério? E desde pequeno eu sou, muito louco com o leão, eu sou apaixonado com o leão. Rapaz. Cara, eu vejo o leão, tanto é que quando a gente casou, eu e minha esposa, a Lu, a gente ia dar uns rolês a gente é de São Paulo e tem o Center Norte lá, né? O Shopping Center Norte. E a gente sempre dava uns rolês lá e tinha uma loja de decoração lá, de artes, que, cara, tinha um leão. Que toda vez que eu passava lá, eu falava assim, um dia eu vou comprar esse leão. Um dia eu vou comprar esse leão. Mas, mano, era um preço assim, não era coisa pra mortal, sabe? Era pra coisa pros caras... Mas tem artes assim que são bem, né? Bem... Mas olha arte assim, em si, né? Sim, como você põe o preço numa arte? Eu? Não, assim, difícil, é né, difícil, gente? porque um artista não consegue mensurar, mas aí não. de repente aparece o cara, não, eu dou X. E eu acredito assim, por exemplo, né, eu como artista, né, eu disse pra Deus que toda a arte que eu fosse fazer, que fosse levar o nome de Deus e que eu pudesse falar de alguma forma para as pessoas, né? E aí eu vou fazendo isso, né? Vou tentando falar do amor de Deus através, né, das artes, do meu dia a dia. E assim a gente vai indo. Não, cara, e assim, só pra falar do negócio do leão, aí a gente, maior perrengue, começo de casamento, sabe como que é. Aí o que aconteceu? Quando a gente descobriu que a gente tava grávida, que a Luciana tava grávida do Davi, antes era, tipo assim, os dias dos pais eram um pouquinho antes do que a gente ia ter o filho, o Davi. Uhum. Aí a minha esposa foi lá, comprou, cara. Comprou. E me deu, falou assim, ó, esse aqui é dos dias dos pais. Eu falei, não acredito. Gente! O leãozão top tá com a gente até que trouxemos do Brasil, ele nos acompanha, leão. Gosto muito, não é idolatria, viu? Eu só tô falando assim porque leão tem um símbolo muito grande, assim. Leão da tribo de Judá, cara, assim, o Cordeiro-Leão. Eu sou apaixonado por esse tema, assim. Tanto é que a Nárnia, né, as Crônicas de Nárnia, eu piro naquele lá. Eu assisto assim, cara, várias vezes eu assisto com meu filho. E, cara, muitas passagens bíblicas, né, falam sobre o leão e, eu sou suspeita, assim, ela tem os quadros animal de leão e agora leão com neon. Na verdade, algumas pessoas me perguntaram já assim, Keren, mas tu pinta só leão? Né? Não, eu pinto outras coisas também, né? Pinto outras artes. Mas o leão, pra mim, também é muito forte. Porque representa muito Jesus pra mim, sabe?
E aí, assim, eu sempre desenho mais, assim. Mas tem outros desenhos também que eu faço. Se o pessoal quiser pedir para você como uma encomenda, assim, eu quero girafa, por exemplo. Quero que você desenhe uma girafa para mim e para minha casa. Você faz essas paradas por uma encomenda ou é uma coisa mais se você faz, é que quem quiser... É isso, é que aí que entra a arte, assim, que é mais complicado para algumas pessoas entender, porque já aconteceu isso. Eu quero que tu pinte isso e tal. Gente, eu não sou decoradora, entendeu? Que eu vou lá e pinto direto o que a pessoa quer. Sim, porque, sim. querendo ou não, a arte que Deus deixou na minha mão tem um propósito. Se eu tô pintando aquela tela, é porque Deus me dirigiu para pintar daquele jeito, com aquelas cores, com aquele jeito. Entendeu? Quando Deus me der uma nova arte, eu pinto de novo, entendeu? Eu sei pintar as outras coisas, mas eu tento, assim, andar na direção que... Você está sendo obediente àquilo que Deus te colocou. Que Deus colocou na minha mão, porque eu não sei até onde que Deus vai alcançar, quem vai precisar escutar, enfim, sabe? Aí eu vou fazendo assim. Cara, que... Olha... Mas esse processo, gente, de descobrir o propósito, que eu quero falar pra vocês também, não é fácil. Às vezes vocês podem estar olhando aí e dizer, mas querem... se eu tivesse esse dom... Deus deixou um dom para cada um. Às vezes é o dom de escutar uma pessoa, o dom de aconselhar uma pessoa. Nenhum de nós nasceu sem um propósito. A gente não nasceu só para pagar conta, a gente não nasceu só para pagar boleto, a gente nasceu com um propósito. Sabe que esses tempos eu estava pensando nessa função de... A gente que é mulher, a gente gosta de estar nessa função. Gostar de dieta a gente não gosta, mas a gente gosta de estar mais, né, informe, tal, autoestima. E aí tudo que mostra no mundo natural reflete o mundo espiritual. Então, por exemplo, é o que eu pensei na minha cabeça e que eu posso dizer para vocês que de repente vocês entendam o que eu quero dizer sobre o buraco que às vezes a gente tem no nosso coração e que nada supre. Quando a gente recebe uma dieta de uma nutricionista que ela diz assim, exemplo, para te emagrecer ou para te ganhar massa muscular, tu tem que comer isso, isso, isso. E tu pode comer uma refeição livre a cada 2 semanas. Gente, é fácil? Não é fácil. Eu que gosto de um docinho, não é fácil. Mas a gente sabe que se a gente comer aquele doce, não vai suprir o nosso corpo. Vai simplesmente matar aquela vontadezinha, mas daqui a pouco a gente vai estar com fome de novo. E assim é no mundo espiritual. Se a gente não se alimentar de Deus, se a gente não procurar Deus, se a gente não ler a Bíblia... Tipo assim, um carro novo vai suprir aquela vontadezinha na hora. Sei lá, qualquer coisa material vai suprir na hora, mas não vai tirar aquele vazio do coração. É só Jesus que tira. Com certeza. Entende? Então, aí fica assim, sabe? O propósito é difícil mesmo se encontrar. Tem pessoas que dizem assim, como assim tu não sabe o que tu quer pra tua vida? Gente, não é fácil. Não é fácil, porque até tu descobriu pra que tu nasceu, porque a gente nasceu pra alguma coisa, a gente não nasceu pra nada. A gente nasceu pra fazer alguma coisa. Nossa, esse quadro também tá muito legal, hein? Esse daí tá top também. Cara, que sensacional. Esse daí é bem grande, gente, essas 2 telas. São bem grandes. E agora eu comecei em algumas paredes também, e assim a gente tá indo. Nossa, muito, muito. Eu curto muito arte. E, assim, como eu já falei, acho que aqui, e quero falar de novo, né? Se você tem essa questão de achar que as artes é mundana, cara, quebra isso do seu coração. Tudo que foi criado foi copiado por alguém. Exatamente. Deus que criou. Deus que deu a inteligência. Deus que falou pro Adão dar o nome para todo mundo. Deus que falou tantas coisas para tantos homens, para Noé construir a arca, para Davi construir o templo. Então, assim, o que o inimigo fez foi roubar a arte da mão de Deus. Exatamente. Eu escutei uma vez, acho que foi o Brunão Morada falando sobre essa parada, que, tipo, por muito tempo a igreja esqueceu do teatro, dos filmes. Aí o que aconteceu? O mundo veio e dominou tudo. E agora que a gente está vendo ressurgir, né, a arte cristã, os filmes com séries. Devolver para o dono de verdade. Sim, você imagina que se Deus levantou uma geração aí top de cristão que quer fazer diferença. Faz alguma coisa Flix aí igual a cristã, bomba. Entendeu? Porque é muita coisa, é muita criatividade. E a fonte que vem essa criatividade vem de Deus. Exatamente. Não vem do diabo. Exatamente. Não vem... Então, assim, se você... eu trabalho com música ou também sou artista. Cara, foi Deus que deu esse talento pra você.
não deixa que não a igreja, mas que as pessoas ali, a religiosidade, as crenças militantes ali que ficam te oprimindo, te bloqueiam para você agir no seu chamado, no seu dom. Se é na música, Exatamente. cara, na criação de conteúdo, qualquer coisa você tem que fazer para Deus. Não é errado, não é mundano, né? Se você tiver o filtro que é o Espírito Santo, cara, você tem que ir para cima. Keren, a gente está caminhando aqui pro final. Cara, estou muito feliz com o seu testemunho, um pouquinho da sua história. Com certeza vai falar com muita gente aqui. E eu quero abrir um tempo aqui para você olhar para essa câmera aqui. E eu queria que você falasse com as pessoas que vão estar ouvindo esse podcast, falasse aquilo que você carrega, a mensagem que você quer transmitir nesse momento, tudo que Deus já preparou, desde a sua saída lá do Sul, 14 vezes de mudança, só para esse processo todo. E hoje, Deus te consolidando numa cidade, né, com o Charles, com a sua família. E tudo que Deus tem feito durante esse ano, eu acredito que foi um trabalhar assim, de Deus para que você pudesse realmente se encaixar nessa chave que é fluir na arte. Eu acredito mesmo e peço a Deus que você consiga alcançar ainda mais e além daquilo que você já tem ido. E eu quero abrir para você falar algo que você tem queimado aí no seu coração. Esse é o momento seu, fica à vontade, tá bom? Vou ficar quietinho aqui, eu prometo. Gente, eu quero dizer para vocês que estão em casa, quem está assistindo, que por muitas vezes a gente tem dúvida de qual é o nosso propósito de vida, o que a gente tem que fazer, o porquê que eu recebo tanto não de Deus, mas tudo tem um propósito, tudo. O diabo ele tem 3 funções. O diabo ele é 3D. Ele tem a função de colocar desânimo, distração e dúvida. Esse é o principal do diabo. Então, ele sempre vai começar com a distração. Quanto mais longe de Deus a gente estiver, mais distraídos com as coisas do mundo a gente vai estar. E depois da distração, ele já vem com um momento assim, vou colocar dentro dela a dúvida. A dúvida, né? Eu vou dizer para ela vou colocar para ela, será que... Acho que ela vai acreditar que Deus existe, mas será que ela acredita no amor de Deus? É fácil a gente acreditar quando as coisas estão dando certo. É difícil quando a gente acreditar no amor de Deus, quando as coisas estão dando errado, quando tudo está dando errado, tudo diz não. Por que Deus diz não só para mim? Aí entra a parte da comparação. Mas não desiste porque tudo tem um propósito e no tempo certo Deus vai fazer tu fluir no teu chamado. Fica atenta, não se distrai com as coisas do mundo, que vai chegar uma pessoa do teu lado e vai destravar alguma coisa dentro do teu coração, através de algum parente, através de um amigo, através de um pastor, através da palavra que tu estiver lendo. Todos nós nascemos com um propósito. E tu não nasceu para ser nada, tu não nasceu só para pagar conta, tu não nasceu para nada. Tu tem um propósito específico dentro do reino de Deus. É isso. Cara, sensacional. Eu não pensava que seu testemunho, assim, não conhecia muito a sua história, mas estou muito feliz mesmo que deu certo, né? Deus sabe o dia e a hora que a gente tentou gravar aquele dia, mas exatamente. Deus preparou esse momento para você também que está assistindo aí. Tenho certeza que você foi impactado e essa história esse testemunho de fé, de obediência, cara, que obediência. Como é difícil a gente depender de Deus. E você foi completamente, assim, abençoado de poder receber essa mensagem. Eu quero te pedir uma coisa. Se você foi abençoado, cara, manda essa mensagem para alguém que você já conhece, que está precisando, ou compartilha com uma outra pessoa, conta, sabe por quê? Quando a gente recebe uma coisa boa, a gente não quer só guardar pra gente. A gente quer passar para outras pessoas e assim outras pessoas vão conseguindo ser alcançadas e conseguem transbordar. E aí o rio não para, né, na gente. Exatamente. As águas vão fluindo. E eu quero agradecer, Keren, sua presença aqui. Obrigado mesmo de coração. Obrigada. Foi uma honra. Por ter me convidado. Que isso. Olha, tu sabe que eu disse pra Deus assim, sabe? Às vezes as pessoas me conhecem só pelo talento. E eu disse pra Deus, eu não quero. Eu não quero que as pessoas me conheçam por um talento, por uma pessoa que pinta bem uma tela, uma pessoa Sim. que, né, enfim,
flua nessa parte de artes. Sim. Mas eu quero que as pessoas conheçam o que Deus já fez na minha vida, o que pode fazer na vida das pessoas, sabe? Que eu possa somar de alguma forma. Então eu fico super honrada, porque eu disse para Deus, Deus, obrigado por ter me dado... Quando eu estava vindo de carro, eu disse para Deus, Deus, obrigado pela oportunidade que tu está me dando de falar para as pessoas o teu amor. Isso não tem preço. Sabe? Né? Isso não tem preço, sabe? A gente sabe que essa parte do que a gente sabe, do que a gente faz é só uma... Como é que eu posso dizer para vocês? É uma ferramenta que É só Deus... uma ferramenta do que o propósito que a gente do tem. tamanho do amor de Deus, exatamente. cara. Assim, você vê... a gente poderia estar fazendo algo bem mais simples aqui, sabe? Oferecendo uma outra estrutura. Mas, assim, da mesma forma que você foi tocada a dar o seu melhor em obediência para Deus nas artes, como mãe, como esposa, como filha, e a gente também aqui, né? A gente poderia oferecer algo muito mais simples, mas só que Deus pediu algo especial. Então, esse algo especial não diz respeito à quantidade e visualizações e Exatamente. se a pessoa vai vir aqui é muito conhecida. Não, cara. O nosso propósito aqui como Chosencast, como cristão, como ser obediente àquilo que Deus nos deu, é realmente chamar aquelas pessoas, né? Eu estava até falando isso para Keren antes de começar. Convidar aquelas pessoas que realmente têm feito algo para Deus, dentro do seu propósito, dentro do seu chamado, que estão sendo obedientes e respondendo. E, cara, isso é inevitável, né? Tem gente que vai vir aqui que, às vezes, é muito conhecida. Mas tem gente que não é tão conhecida e está fazendo algo, assim... Porque eu muito acredito especial. eu acredito esses tempos, eu tava escutando rapidinho falar pra vocês. Sim. Esses dias eu tava escutando um testemunho de uma pessoa que foi pra NASA e que trabalhou nessa função da NASA, e aí que depois ele saiu, e eu tive uma conclusão muito boa nisso, sabe? Desse testemunho, Deus falou demais no meu coração, e que assim, independente de onde tu tiver, a influência que tu tiver, tu pode... Por isso que às vezes as pessoas não entendem, nossa, mas é cristão, mas passa tanto trabalho? Porque não tá nisso. Sim. O nosso intuito não é estar nas coisas materiais, mas é do amor de Deus, onde a gente estiver. Se a gente estiver nas alturas, né? Ou se a gente estiver lá embaixo. Em todos os lugares. Depende. Independente. Onde a gente estiver, é onde Deus nos colocou para falar do amor de Deus. Então, às vezes, a gente acha que eu não tenho influência. A gente sempre tem. A gente tem influência com nossos filhos, a gente tem influência na nossa família. De repente, o tamanho da tua influência não seja grande, mas é bem significativa. Sim. É muito significativa. Então, tem isso. E outra coisa rapidinho que agora me fez lembrar, que esse tempo eu fui buscar o meu filho na escola e eu escutei... É legal no Instagram dela, ela põe lá, ela pegando os filhinhos na escola, é bem legal. Deus fala bastante comigo quando eu vou buscar o Bernardo na escola, porque tem um alto-falante. E quando eu não tinha o número do carro, que é o número dele, que chama por número, eles chamaram o nome do Bernardo, Bernardo Somacal. E aquilo, quando eu escutava o nome dele, meu coração tremia. E eu perguntei para Deus, por que acontece isso? Porque quando eu escuto, algo dentro de mim me dá uma emoção, eu não sei se é misturado com orgulho, o que acontece? E aí eu lembrei que na faculdade, quando a gente se forma, também chama o nosso nome. É verdade. Não sei o que. E a gente sempre tem uma emoção. Independente se é uma pessoa que está se formando ou se é a gente. Dá aquela emoção. E eu perguntei para Deus o porquê. E Deus falou comigo, porque é assim que eu chamo. Eita. É assim que eu chamo. Às vezes a pessoa não está escutando. Mas se a pessoa tiver antenada para escutar, Deus me chamou, aí vai fluir. Porque acontece, quando Deus chama no céu, querem. Se eu não tiver com meus ouvidos atentos, como se eu estivesse na fila da escola do Bernardo, eu não ia pegar ele, eu ia passar a vez. Aí o que eu ia ter que estar esperando chegar a minha vez de novo. Até isso acontecer, leva tempo. Então, Deus está sempre chamando a gente. Deus está sempre chamando e nos chama pelo nome. Exatamente. Entendeu? Deus nos chama pelo nome. Então, o nosso papel é o quê? É escutar Ele. Quando a gente escuta, obedece, às vezes não é só audível que Deus fala. Deus fala através de diversas formas. Comigo, eu acho que foi um pouquinho mais complicado, porque Deus disse assim, cara, essa guria não tá sentando, vou ter que falar mesmo com ela. Mas, assim, Deus fala de diversas formas. É verdade. Diversas. Todo dia Ele tá falando. Todo santo dia Deus fala com a gente. Basta você estar sensível, né? É. Assim como as virgens ali, as 5 virgens não estavam esperando o noivo,
né? As prudentes estavam ali com óleo, ali com a lamparina acesa. Exatamente. E as que não eram prudentes estavam vacilando. Então, assim, cara, esteja sensível, assim, ao que Deus está fazendo. E eu acho que a linguagem do amor de Deus é obediência. Cada pessoa tem uma linguagem do amor. Eu gosto de receber presentes. Essa é a minha linguagem do amor. Eu gosto de receber carinho. A linguagem de amor de Deus é obediência. Exatamente. Assim, ele não quer pessoas super capacitadas que falam não sei o que. Não. Ele quer assim, cara, eu quero alguém disposto a obedecer. Exatamente. Aí se você olhar os discípulos, todos eram pessoas que, aos olhos ali daquela... Improváveis, né? Cara, improvável. Por que não pegou um fariseu? Exatamente. Por que não pegou uns caras que já era conhecido da lei? Não, ele pegou alguém que era obediente, que queria falar. Que queria e aí, dar quando o ele melhor, chama o nome, Pedro, vem comigo. O que eles fazem? Na hora. E eles chamam pelo nome. Exatamente. Como foi com todos, Mateus, Marcos. Cara, chamou pelo nome. E todos obedeceu. E Deus está te chamando. Se você não percebeu, Deus está te chamando. Vai no toque aí, gente. Não tô para dizer nada, mas olha aí. Se eu tô para dizer para vocês que Deus tá, né? Tá dizendo assim, vai, meu filho, tô te chamando, meu filhinho. Vem. Tem que vir, tem que vir. Escuta a voz de Deus que sempre vai ser o melhor. Por mais que pareça ser difícil. Esses dias eu tava lendo um livro e dizia assim, olha só que interessante. Ela tava numa estrada assim, eu tô falando bem por cima, gente, tá? Da parte ali me esqueci o nome do livro. Aí ela tava dirigindo e o vidro do carro baixou e ela não conseguia levantar o vidro do carro e era uma neve. Ela dizia, Deus, eu tenho que dirigir mais. Exemplo, tá? Eu tô, gente, só fazendo um... comparativo. E eu tenho que dirigir muito tempo. Ajuda que esse vidro levante. Não estava levantando. Não estava levantando. Eu até chegar no lugar que eu tenho que chegar, eu vou estar congelada. E ela apertou e ela disse, eu vou orar. Deus, por favor, que esse vidro venha levantar. Apertou, o vidro não levantou. Ela disse, poxa Deus, a tua palavra diz que a necessidade, se a gente tem necessidade, tu vai suprir ela. A minha necessidade é não ter frio. Eu vou orar de novo, Deus. Se tu existe e tal, me ajuda a levantar esse vidro. Apertou de novo no botão, o vidro não levantou. Aí ela saiu daquele carro brabo e disse assim, é por isso. Olha só, Deus, é desse jeito que tu me ama? É desse jeito? Poxa, só pedi para te suprir uma necessidade minha e nem assim uma oração simples tu não supre. Ela, muito indignada, entrou dentro do carro e continuou andando. Quando faltavam uns 40 quilômetros, exemplos, para chegar em casa, ela notou que ela estava com o nariz gelado, mas ela não estava com frio, congelada. E aí ela entendeu que Deus ouviu a oração dela, não da forma que ela queria. Mas Deus aqueceu ela no meio daquele coisa. Então, às vezes, a gente acha que o quê? Que Deus tem que responder do jeitinho que a gente quer. Da minha forma, da minha forma, e a gente fica esperando aquilo. E aí, nisso que entra o diabo e coloca já as dúvidas. Será que Deus te ama e tal? Sim. E não, Deus responde do jeito que Ele quer, mas Ele vai suprir. E aí é assim que ela deu assim. E é assim que é com nossos filhos, né? Tu também tem filho. Sim. Às vezes, uma vez o Bernardo chegou pra mim e disse assim, mãe, tu não me ama? Poxa, mãe, eu fiz, tu não me ama. A vontade de dizer o quê? Como eu não te amo? Eu te carreguei na minha barriga. Tá maluco? Quantos meses que eu tive carregado dentro da minha barriga e eu não reclamei? Eu mudou o meu corpo. Eu te dou de comer, te dou alimento. Eu poderia falar isso pra ele. O meu amor por ele é tão grande que na hora ele não entendeu e era uma coisa tão pequena que ele tava fazendo uma comparação. E é assim que a gente faz com Deus. Deus, tu não me ama? E o amor dele já deu, que é o filho, enfim. Sabe? Você não tá entendendo. Gente, pelo amor de Deus. Eu não sei mais aqui, ó, gente. Eu vou falar uma coisa pra vocês. Esse podcast, assim, tem pessoas bem legais aqui, assim, mas, cara, é um podcast especial, tá? Então, assim, recebe o que Deus tá te falando. Meu filho, só vou te dizer uma coisa, vai, Ricardinho. Se tu não receber essa... Olha, eu não sei te dizer o que tá acontecendo, mas eu acho que não tá entendendo o negócio, entendeu? É isso mesmo. E é isso, gente. Gente, que top, mano. Vamos ver se a gente consegue fazer uma parte 2 aí, depois a gente faz com casais também. Ai, top. Então vamos ver se a gente consegue trazer o Charles, mas com certeza, tenho certeza que vocês foram abençoados, assim como eu fui bem edificado com a sua história. Cara, vou pedir para você seguir a Keren _ Viegas. Eu vou colocar tudo aqui na descrição, tudo certinho também no vídeo. Muito obrigado, Keren. Foi muito bom. Cara, pensei que
não É esperava que as tanto pessoas assim. não têm noção do que acontece na Não nossa tem. vida. Por isso que eu acredito que tem um propósito. Eu falo demais, gente. Já vou terminar esse podcast. Mas é rapidinho, olha só. Por isso que eu acredito que tem um propósito, Tem, tu entende? total. Porque quando naquela noite eu falei pra Deus, que eu disse o sim pra Deus, eu disse pra Deus, Deus, eu quero te devolver a tua honra na arte de novo. Eu Nossa, disse isso pra Deus. Forte. Que se depender de mim, Deus, eu quero devolver toda a honra, toda a glória da arte nas tuas mãos, porque é tua. Sim. Né? A gente não é nada, gente. A gente não é nada. Então Deus coloca na nossa mão por uma coisa específica, Sim, falar do com amor certeza. dele, né? Então, eu tô muito feliz por contar esse meu Não, testemunho. cara, fica assim, a casa aqui tá sempre aberta. Nossa, com certeza a gente vai querer fazer aí uma matéria com você para revista. Vai se desdobrar ainda, com certeza. E, pô, se você curtiu, mais uma vez compartilha, siga a gente no canal. Por favor, se inscreva lá, nos ajude ao algoritmo entregar mais, né? E é assim que funciona, não tem jeito. As redes sociais está cada vez mais difícil e a entrega, mas você pode nos ajudar mais uma também vez. fazer parte, né, do amor de Deus, de Sim, tipo, pô. não falou muito comigo, mas de repente vai falar pra alguém que tá precisando ouvir, que tá muito triste, que não sabe o que fazer da vida. Bota escutar esse podcast aí. Assim, diz, manda meu lá, filho, Spotify, tá tudo liberado aqui. De repente ajude de alguma forma. E não custa nada, você acredita? Não. A pessoa não paga pra se inscrever e não gente. paga pra compartilhar. Gente, É free. E na América nada é free, viu? É verdade, é verdade. Gente, obrigado. Mais um episódio aqui. Deus abençoe você. Keren, valeu. Valeu. Foi uma bênção. Deus abençoe. Tamo junto. Não se esqueça sempre que... Nunca se esqueça, né? Não se esqueça sempre, é difícil. Nunca se esqueça que o propósito de Jesus para sua vida, por mais que você não aceite, por mais que seja difícil, ele vai te levar para esse local onde você vai perceber que ele estava preparando, você vai perceber que o vidro não subiu, mas ele cuidou ali de você dentro da sua casa, dentro do seu carro, dentro da sua família, tá bom? Deus abençoe e compartilhe essa mensagem com os próximos aí. Deus abençoe, valeu, valeu, valeu. Valeu. Valeu.